Então, vamos continuar aqui, ó. Então, só para quem quiser anotar aí, uma reação de neutralização, de modo geral, não só em relação a reações orgânicas, não, tá? A neutralização é uma reação entre um ácido e uma base, que vai formar como produtos sal e água, beleza? Repete, Carla, para mim, por favor. Repito, Karine. Reação de neutralização é uma reação entre um ácido com uma base que vai reagir e formar sal e água nos produtos. Beleza? Sim. Tá? Especificamente, Obrigada. de nada. Especificamente, nas reações de sais de ácidos carboxílicos, também eu posso chamar de reação de neutralização. Só que a reação para formar um sal de ácido carboxílico tem que ser uma reação entre um ácido carboxílico, uma base inorgânica qualquer, que geralmente são bases inorgânicas fortes, tá? Mas pode ser uma base inorgânica fraca, mas é bem mais raro de acontecer. Então, é uma reação entre ácido carboxílico e uma base inorgânica que vai formar o sal de ácido carboxílico e a água nos produtos, que também eu chamo de reação de neutralização, tá? Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Eu vou ensinar vocês como que um sal de ácido carboxílico é formado. E aí, vocês vão prestar muita atenção no que eu vou fazer aqui, para ficar claro isso, e é o que a gente vai fechar a nossa aula, tá? Porque aí, semana que vem, a gente começa a nossa aula fazendo a questão da nomenclatura dos sais de ácidos carboxílicos. Eu falo dos ésteres, e aí dentro de éster eu falo da reação de esterificação, como formam os ésteres, e a reação de transesterificação, e aí a gente fecha o capítulo, tá? Estamos muito adiantados, então a gente não precisa ter pressa para fazer nada aqui. Então, olha só. Qual que foi o conceito que eu comecei falando de ácido? Vocês lembram? De acordo com a Arrhenius? Em meio aquoso libera H+. Isso. Queimei aquoso libera íons H+. Qual que foi o conceito de base que eu falei para vocês de acordo com a Arrhenius? Que vai se dissociar em meio aquoso, liberando OH-. Isso, que vai se dissociar em meio aquoso e vai liberar íons OH-. Só que o que acontece? Olha para essa reação que está aí para vocês na tela. Você tem um ácido carboxílico, né? Porque tem o grupo carboxila aí, que é o C-OH. Você tem a base aí inorgânica, no caso, que é o hidróxido de sódio, vulgo soda cáustica. E aí está formando sal de ácido carboxílico e está formando a água. Então, é uma reação de neutralização aí também. Só que é uma reação de neutralização orgânica. Está formando um sal orgânico. O que acontece? Olha para a estrutura do ácido carboxílico que está aí. Quando você olha para essa estrutura do ácido carboxílico, eu falei que ácidos de arrênios são substâncias que em meio aquoso liberam íons H+. Você tem hidrogênio ligado ao carbono, que é esses 3 hidrogênios do CH3 aí, e tem o hidrogênio ligado à hidroxila. Desses hidrogênios, qual é o mais fácil para ser liberado como íon H+ nesse ácido? E por quê? Repete a pergunta, Carla. Fiquei confuso. Repito, quem perguntou para mim foi Rafa? É, Rafa, quando você olha para a estrutura do ácido carboxílico e dou exemplo, você tem aí CH3, C-OH, certo? certo. Eu lembro que eu falei com vocês que o conceito de ácidos carboxílicos, na verdade de ácidos de modo geral, isso é um ácido, né? Só que é um ácido orgânico, é uma substância que em meio aquoso libera íons H+, beleza? Sim. Tá. Você tem 4 hidrogênios aí nesse ácido. 3 que estão ligados ao carbono e um hidrogênio que está ligado à hidroxila. Ok? Sim. Qual desses hidrogênios vai ser mais fácil, em meio aquoso, ser liberado como íon H+, já que ele é um ácido? O da hidroxila. Por quê?
Por causa das interações dele com o oxigênio? Interação. Não mistura com interação intermolecular, hein? Ah, A gente não falou disso ainda. eu posso pensar em eletronegatividade, então? Pode. Você deve pensar. Mas se eu for pelo lado da eletronegatividade, eu não vou pensar que o oxigênio é muito Sim. eletronegativo. Devia atrair mais o hidrogênio do que repelir. Agora eu fiquei Não, confuso. não é hidrogênio. Qual que é o conceito de eletronegatividade? Vocês já estudaram tabela Já é a periódica com tendência ele? de, acho que é receber elétrons. Isso, a tendência de atrair elétrons para si. Uhum. Então, quando você pega esse oxigênio que é da hidroxila aí, que é o oxigênio que está ligado direto ao oxigênio, como o oxigênio é um elemento muito eletronegativo, ele vai atrair os elétrons da ligação que ele faz com o hidrogênio mais para perto dele, você concorda? Sim. Então, a ligação do oxigênio com o hidrogênio da hidroxila, ela vai ficar mais forte ou mais enfraquecida? O elétron da. Calma. A ligação do hidrogênio com o oxigênio vai ficar É, fraca porque o elétron vai se tender a ir para o oxigênio. isso. Então, a ligação do oxigênio e do hidrogênio da hidroxila, entre o oxigênio e o hidrogênio, que é nesse caso aqui, né, que a gente está falando, nesse ponto aqui, essa ligação do hidrogênio com o oxigênio vai ficar mais fragilizada, porque como o oxigênio ele é mais eletronegativo, ele atrai mais os elétrons para si. Então, essa ligação do oxigênio e hidrogênio, ela fica mais fraca. Então, você concorda que esse hidrogênio da hidroxila é mais fácil de ser liberado? Sim, porque o oxigênio meio que ioniza o hidrogênio. Não, meio não, ele vai ionizar, né? Porque o conceito de ácidos é justamente esse. São substâncias que em meio aquoso ionizam, formam cargas e liberam íons H+. Então, esse hidrogênio ele sai com mais facilidade do oxigênio do que se comparar aqui, ó, o hidrogênio com carbono. Por quê? A diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio ela é alta ou ela é baixa? É mais baixa. Bem mais baixa do que o hidrogênio com oxigênio. Então, essa ligação do hidrogênio com carbono aí, ela não fica tão fragilizada quanto a ligação do oxigênio com hidrogênio da hidroxila. Então, é mais fácil liberar esse hidrogênio da hidroxila aí, como íon H+, do que o hidrogênio do carbono aí, ok? Entenderam, Entendi. pessoal, minha discussão? Amados. Sim, Carla. Ô, Então, Carla, eu não beleza. entendi direito, não. Quem falou comigo que não entendeu direito? Ayane. O que você não entendeu, Ayane? Fala para mim. Esse negócio aí que o Rafael falou de eletronegativo e atrair, eu não entendi, não. Como vai funcionar? Agora, vocês vão ver que muitas coisas que o Eric falou com vocês, a gente vai usar aqui, tá? Então, a gente vai fazer muita associação da química inorgânica com a orgânica, que é o que todos os processos seletivos têm feito, principalmente o Enem, tá? Então, a gente tem que já ficar muito claro para vocês nesse ponto do curso que a gente está, que não existe uma diferença entre a química orgânica e a inorgânica, não. Elas são vertentes que a gente tem na química, de modo geral, mas elas se comunicam em vários momentos, tá? Por isso que eu falei do conceito de ácido, base, sais para vocês inorgânicos, para eu citar o que é um sal de ácido carboxílico. Por isso que eu falei com vocês, esse capítulo é uma página e meia só. Só que em algum momento do livro de vocês aqui eu falo desse capítulo, ele te fala o que é sal, o que é ácido, o que é base? Não. Não fala. Então, a gente precisa ter esses conceitos, essas definições, para a gente entender melhor o que é um sal de ácido carboxílico. Então, Ayane, vamos voltar. A gente vai acabar parando isso aqui mesmo, daí semana que vem a gente continua. Mas olha só, não são substâncias que em meio aquoso liberam íons H+? Sim. Então, para liberar o íon H+, que no caso é o hidrogênio, na forma ionizada, que é o íon H+, no caso desse ácido aí, que é o ácido acético ou ácido etanoico, é etanoico porque tem 2 átomos de carbono, AN porque tem ligações simples entre carbonos e oico que é ácido carboxílico. Lembra que eu falei que o termo MET eu substituo na nomenclatura usual por forme e o ET eu substituo por acete? Sim. Pois é, isso aí é o vinagre que a gente usa, é o vulgo ácido acético, tá? É essa fórmula molecular aí. Só que o que eu tô falando? Como ácidos são substâncias que em meio aquoso liberam íons H+, nesse ácido aí, etanoico ou ácido acético,
Quais são os hidrogênios possíveis que eu tenho para liberar como íon H+? Os 3 hidrogênios que estão ligados ao carbono, do CH3, e o hidrogênio que está ligado à hidroxila, você concorda? Sim. Pois é. Só que aí, qual hidrogênio é mais fácil de liberar como íon H+, quando esse ácido estiver em meio aquoso? É o da hidroxila ou do CH3? E por quê? O que você acha? Acho que é o da hidroxila, mas eu não sei explicar por quê. Tá, você acha que é da hidroxila. Então, você está achando certo. Mas por que tem que ser o da hidroxila? É isso que eu estava discutindo com o Rafael. Para ele liberar, ficar mais fácil, você acha que a ligação desse hidrogênio com outro átomo tem que ser mais forte ou mais fraca? Mais fraca para liberar mais fácil. Isso, mais fraca. Aí a gente vai pensar na questão da eletronegatividade. Porque um átomo ele se liga com o outro com o intuito de adquirir a estabilidade, certo? E aí, que aí pode ser ligação iônica, covalente ou metálica, enfim, que não é a nossa discussão aqui agora. Só que vocês já discutiram o conceito de eletronegatividade com o Eric lá em tabela periódica, na frente A5, inclusive. E o conceito de eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair elétrons para si, não é? Sim. Quando você pega a tabela periódica, eu vou tentar te mostrar aqui pelo livro. Aqui está... Opa, emocionei, lá de cá. Aqui está a tabela periódica. A eletronegatividade, ela varia de que forma na tabela periódica? Ela cresce nos períodos que é na horizontal, da esquerda para a direita, e nos grupos ou famílias, que é na vertical, de baixo para cima, onde o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. Depois a gente tem outros, oxigênio, nitrogênio, e assim sucessivamente. Então vamos pensar. Você tem o oxigênio ligado a hidrogênio e carbono ligado a hidrogênio. Onde que há uma diferença de eletronegatividade maior? Entre o carbono e o hidrogênio ou o oxigênio e o hidrogênio? Oxigênio e hidrogênio? Isso, porque o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, como ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, os elétrons que estão na ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, eles vão ficar mais perto de quem? Do oxigênio ou do hidrogênio? Do oxigênio? Do oxigênio, porque ele é muito eletronegativo. Então, essa ligação entre oxigênio e hidrogênio ela vai ficar mais forte ou mais fraca? Mais fraca. Mais fraca. Então, esse hidrogênio da hidroxila ele é mais fácil de ser liberado como íon H+, do que se eu comparar o hidrogênio que está ligado ao carbono à esquerda aí da estrutura. Entendeu? Entendi, Carlos. Obrigada. Nada? Beleza, tranquilo. Então, vamos seguir. Então, olha só. Ácido tem que liberar íon H+, e a gente já discutiu que e no ácido carboxílico, o hidrogênio que vai ser mais fácil de ser liberado como íon H+, é o hidrogênio da hidroxila devido a essa diferença de eletronegatividade entre oxigênio e hidrogênio. Base, eu falei para vocês que são substâncias que em meio aquoso libera íons OH-. Só tem uma hidroxila aí. Só que eu falei que ácido e base forma sal e água. O que eu sempre falo para os meus alunos? Quando você tem uma reação de formação de um sal orgânico, que é esse caso que a gente tem, que é o sal de ácido carboxílico, o que você vai fazer? Você tem o ácido carboxílico e vai ter a base. Sempre. Tem que formar o sal de ácido carboxílico e a água. Quem que você vai formar primeiro? A água. A gente sabe que a fórmula molecular da água é H2O. E como essa água é formada por um ácido e por uma base, um hidrogênio da água vem do ácido, que ele libera íon H+, o outro hidrogênio e o oxigênio vem da hidroxila, do OH, que é liberado da base. Então fica H2O. Um hidrogênio veio do ácido, que está aqui, ó, e o OH veio da base, que está ali. Então, no total, você tem aqui, ó, H2O do mesmo jeito. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar o hidrogênio do ácido. Ai, gente, perdi a seta de novo. Ó, você tira o hidrogênio do ácido e tem que ser o hidrogênio da hidroxila. E o motivo a gente já discutiu. E vai tirar da base o OH, porque a base são substâncias que, em meio aquoso, libera íons OH-. Isso que eu circulei aí em roxo, nos reagentes. Ô, desgrama, desculpa, gente. Peraí. Isso aqui que eu circulei, ó,
É quem que eu estou circulando, por acaso? Quem que é isso? H com OH. Não é a água? Sim. Então, a água está aqui, ó. Formou a água. Só que aí, o que está faltando? Tá vendo que esse Na aqui é da base? Ele ficou sozinho, não ficou? Olha aqui. Você tirou o OH da base e ficou só esse Na sobrando aí, não foi? O Sim. que você vai fazer? Esse Na, ele vai entrar no lugar do hidrogênio do ácido aqui, ó. Onde o hidrogênio saiu. Ô, gente, põe no silencioso aí. O Na, que ficou da base, ele vai entrar no lugar do hidrogênio que saiu do ácido. E aí você forma, ó, justamente o sal orgânico, que está aqui, ó. CH3, C dupla O. Vocês estão me ouvindo? Sim, Carla. Aqui alguém Tá. mexeu aí. Então, olha só. Quantos carbonos tinha no ácido carboxílico? 2, uai. 2. Quantos tem no sal orgânico? 2. 2. Quantos oxigênios tinha no ácido carboxílico? 2. 2. Quantos tem no sal orgânico? 2. 2. O que saiu do ácido carboxílico? O hidrogênio. Da hidroxila. O que saiu da base? O que saiu da base? A hidroxila. A hidroxila. Então, o hidrogênio que saiu do ácido e a hidroxila, o OH que saiu da base, formou quem? Água. A água, H2O. O que sobrou da base, que no caso é o metal, que é o sódio, o que eu fiz com esse Na? Foi substituído pela a hidroxila. Pelo o hidrogênio do ácido carboxílico. Isso. O que sobrou da base, eu coloquei no lugar do hidrogênio que eu retirei do ácido. Entenderam o que eu fiz? Sim. Então, a regra é, se você não souber o que é uma reação de neutralização, você não entende o que é um sal de ácido carboxílico. Então, reação de neutralização, reação entre um ácido com uma base que vai formar sal e água. No caso dos sais de ácidos carboxílicos, como que acontece? É a reação entre um ácido carboxílico e uma base inorgânica que vai formar o sal de ácido carboxílico, que é um sal orgânico, e a água. Como que eu começo essa reação? Retiro o hidrogênio da hidroxila do ácido e retiro a hidroxila da base. Quando eu junto os dois, eu formo a água. O que sobrou da base, eu vou colocar no lugar do hidrogênio que saiu do ácido da hidroxila e aí eu formo o sal de ácido carboxílico. Até aqui, ficou claro? Sim. Mais ou menos. Mais ou menos. Pois é. Vocês estão vendo que é um pouco mais complexo. Mas não é nem por causa da orgânica. É porque eu preciso de um outro conceito lá da inorgânica. Então, o que vocês vão fazer para mim, para ajudá-los ao entendimento de sal de ácido carboxílico para a próxima aula? Eu já passei do horário e agora que eu vi isso aqui, ninguém me falou. O Gustavo estava esperando, tadinho.